direito ao voto, divórcio, acesso à educação e ao mercado de trabalho, liberação sexual. São algumas das conquistas do movimento feminista. Em séculos de luta, as mulheres descobriram e aperfeiçoaram ferramentas capazes de confrontar a velha cultura patriarcal, inclusive aquela enraizada nelas próprias, e criaram um novo espaço de ocupação social do feminino. Mas apesar dos avanços, da construção de políticas específicas e de certo empoderamento, há muitas mulheres que no exercício das múltiplas tarefas do cotidiano ainda sofrem com as mais diversas formas de violência e discriminação. Discutir ações e políticas necessárias para eliminar essas desigualdades históricas é promover equidade de gênero, é pensar na construção de uma sociedade melhor e mais justa para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute desafios para garantir e ampliar direitos à mulher brasileira. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela web ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa, eu convido, está aqui comigo, Sônia Maria Coelho Gomes, que é integrante da SOF, Sempre Viva, Organização Feminista, e da Marcha Mundial das Mulheres. E Thaís Lapa, socióloga e pesquisadora na temática gênero. Bem-vindas. Obrigada. Uma boa parcela da população feminina no Brasil ainda não encontra igualdade de oportunidades no acesso ao mercado de trabalho. Em regiões tradicionalmente mais conservadoras, muitas mulheres ainda têm acesso reduzido a bens e serviços fundamentais, o que acentua a persistência de relações desiguais entre mulheres e homens na sociedade. Na opinião de vocês, qual o atual cenário feminino no Brasil? Onde estão as principais situações de desigualdade de gênero? Fazer um rápido panorama. Começar pela Sônia. Sônia, um panorama. Bom, você começou falando do trabalho, então o trabalho para nós ainda é um grande desafio, porque apesar dos avanços, né, das mulheres no mercado de trabalho, apesar das mulheres já terem maior escolaridade que os homens, as mulheres ainda continuam ganhando cerca de 70% do que os homens ainda ganham, né, no mercado de trabalho. Ou seja, 30% a menos. 30% a menos. E isso para as mulheres brancas, né? Se a gente for as negras, ainda é bastante menos. Para as mulheres negras ainda é menos. Além do que, um dos problemas do mercado de trabalho é que a gente fala, as mulheres ainda estão muito guetizadas, né? Então, as mulheres, hoje 17% das mulheres que trabalham ainda estão no trabalho doméstico, que é o trabalho, né, pior remunerado, sem direitos, que menos agora conquistou, socialmente. Menos valorizado socialmente, que agora conquistou os direitos, né, trabalhistas os direitos, básicos. Né? Exatamente. E aí há outros campos que a gente pode colocar. A questão da violência contra a mulher, né, que ainda é um problema que é muito grande que a gente tem que enfrentar. Outro desafio é as mulheres poderem decidir, né, sobre o corpo, né, se podem ou não ser mães, quando, né, esse é outro desafio. E várias situações do cotidiano, como o trabalho doméstico, que hoje é um grande entrave ainda, né, que é a divisão sexual do trabalho, né, então as mulheres hoje estão sobrecarregadas, as próprias pesquisas mostram, né, que as mulheres no Brasil estão mais cansadas que os homens. Foram ao mercado de trabalho, mas não deixaram de fazer todo o trabalho que faziam com filhos, casa, etc. Exatamente. Sem contar que as mulheres vêm diminuindo o número de filhos. Então, você podia dizer, então as mulheres estão trabalhando menos, mas você tem uma população mais idosa. Então, as mulheres que continuam cuidando dos idosos, dos enfermos. E assim, uma gama, né, de trabalho que ela tem que fazer, né, para cuidar da vida, né, para sobreexistir, para que a família, né, sobreviva, né, e construa o seu bem viver e ainda o seu trabalho fora e toda a responsabilidade que é ter um trabalho fora. Thaís, bem-vinda, entra na conversa. Aí você pesquisando as questões de gênero, como é que você lê o cenário atual dos desafios para a luta das mulheres?
Então, assim, partindo também, primeiramente, desse ponto, né, eu sou socióloga do trabalho, né, então eu começo por esse ponto do trabalho também. Tem uma socióloga que se chama Helena Hirata, que ela aponta que existe seria uma nova fronteira da desigualdade hoje em dia, né, entre homens e mulheres, partindo do ponto do trabalho, né, pelo fato de que desde a década de 70 a gente tem um ingresso massivo das mulheres no mercado de trabalho, mas esse ingresso, ele não está em todos os postos de trabalho, né, qualitativamente falando. Então, as mulheres, elas estão no mercado de trabalho mais do que elas estavam em décadas anteriores, mas elas ainda estão em trabalhos que são considerados tanto menos, com menos valor socialmente, quanto menos remunerados mesmo, né? E também tem um processo de quando mulheres ingressam em determinadas profissões, e essas profissões se tornam majoritariamente femininas, elas, curiosamente, né, entre aspas, elas se tornam profissões desvalorizadas. Um dos exemplos, acho que é bem explícito, é a questão do magistério, né? O ensino, a educação era uma profissão exercida por homens, só homens eram letrados, né, se a gente for ver muitas décadas atrás, e conforme essa profissão se torna uma profissão feminina e, né, mulheres que são a força de trabalho predominante nessa profissão, a enfermagem também é um exemplo muito explícito disso, se tornam profissões menos valorizadas, né? Eu lembro me ocorreu aqui você falando, me ocorreu uma frase de um antigo governador de São Paulo, que ele dizia assim, as professorinhas não ganham mal, elas são mal casadas. Nossa. Né? Eu lembro dessa frase, né? Nós, no movimento feminista, usamos essa frase para dizer o quanto ela é errada e equivocada, né? E acaba justificando discriminações que a própria mulher sofre, né? Reforçando, na verdade, essas discriminações. Então, assim, esse ponto do trabalho seria um deles, né? Tem vários elementos dentro da questão do trabalho, né? E o trabalho se relaciona com a questão da qualificação, né, para o trabalho e envolve a questão da educação mesmo, né? Então, se no trabalho as mulheres estão guetizadas e estão em determinadas profissões e não outras, né? Mais em algumas do que em outras? Sim, né? Isso também é, em partes, né, um reflexo da questão educacional mesmo, porque elas também estão guetizadas na educação. Tem cursos que são considerados ainda cursos para mulheres e cursos para homens, né? Só a gente vê a distribuição de mulheres e homens em cursos como engenharia, né? Assim, que acho que vai no serviço social. Aí vai na pedagogia, no serviço social para ver, né? Muito mais mulheres. Na enfermagem, na psicologia, na fonoaudiologia. E aí, assim, e mesmo nessas profissões, tem tido avanços, né? A gente tem que sempre reconhecer o que é o avanço e o que é o limite. Por exemplo, tem muito mais mulheres engenheiras hoje em dia, tem muito mais mulheres arquitetas, mas aí tem, dentro das especialidades daquela profissão, uma divisão sexual também, né? Na engenharia, tem mais mulheres em determinadas engenharias do que homens. Aí eu lembro de um exemplo também, a própria Helena Hirata falava, que é essa socióloga que eu citei. Ela falava da medicina, por exemplo, que você encontra muito menos neurocirurgiãs, né? Assim, as especialidades da medicina que são consideradas mais difíceis ou mais valorizadas também, né? Como eu estava dizendo, são ainda ocupadas por homens. E muitas, aquelas relacionadas à maternidade, relacionadas mais diretamente ao cuidado, atenção básica à saúde, então a pediatria, a atenção básica à saúde e tal, tem uma frequência maior de mulheres. Então até as médicas da família tem bastante mulheres, enfim. Né? Até essa discussão que teve sobre médicos, etc. E a escassez, né? Se você for ver, tem muito mais médicas da família do que médicos. Então, assim, no trabalho teria mais elementos, mas acho que é isso. Mas, assim, se a gente for ver, o machismo, né? O patriarcado, ele é estrutural na sociedade, né? Então, se a gente for ver em todas as dimensões das relações em que as mulheres estão, elas ainda têm barreiras a serem superadas, né? Então, até no próprio atendimento, nos serviços públicos de saúde, no atendimento, né, nos casos de violência, a mulher vai denunciar uma violência, a palavra dela não é levada em consideração. Então, tem um desequilíbrio até do que uma mulher que sofre uma violência, ela ainda tem que provar que ela realmente foi violentada. A palavra dela é colocada em questão, ela é considerada culpada da própria violência. Então, a ideia de que ela teria provocado, né, se insinuado, mas também se vestindo assim, também como se ela não pudesse vestir como bem entendesse, tá certo? E isso fosse tomado como uma provocação e gerasse indiretamente uma culpa para ela, que já é uma mentalidade, né? Essa é uma forma de naturalizar, né? Naturalizar a violência, banalizar e a justificar, né? Exatamente. Naturalizar como é que você justifica, né, a violência? É você transformando aquela que é vítima na culpada, né?
a vítima irresponsável, né? Exatamente. Ela Que é uma provocou. estratégia, digamos, muito comum nos regimes autoritários. A gente acabou de fazer um programa aqui sobre violência policial e a gente... resistência seguida de morte, quer dizer, olha, só morreu o pobre negro da periferia e tal, porque ele resistiu à prisão, então a culpa é dele, né? Quer dizer, você tem, essa é uma estratégia, parece, de submissão, uma estratégia de poder na sociedade que se aplica contra as minorias e muito particularmente, muito fortemente sobre as mulheres, né? Agora, nessa direção mesmo, eles estão apontando os quadros dos problemas, né? Reconhecendo avanços, mas apontando o quadro dos problemas. Do ponto de vista do mercado de trabalho, por exemplo, e da violência, como gerar equidade? Quais são, no campo das políticas públicas, no campo dos movimentos e tal, o que precisa ser feito ou o que precisa ser reiterado, fortalecido, amplificado para que a gente consiga avançar mais rapidamente para construir uma sociedade de fato mais igualitária, mais equânime, né? Onde a questão de gênero, portanto, perca força, não porque ela não é importante, mas porque essa desigualdade já não a coloca nessa condição. Thaís. Então, né, como eu estava comentando, o desafio é grande, né? A gente considerando que o machismo e o patriarcado está em todas as instâncias da sociedade, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa observar com um olhar de gênero todos os problemas sociais que a gente tem. A gente vai pensar na questão do transporte, que foi tão pautada esse ano. A gente tem a questão do assédio contra mulheres no transporte, o acesso à saúde, né? A luta pelo SUS, né? Com qualidade, etc. Aí as mulheres têm, além de todos os problemas que todas as pessoas que usam o SUS passam, a gente tem que reforçar a necessidade de um SUS que não cometa violência institucional contra as mulheres, né? As mulheres, tanto as que querem ter os seus filhos pelo SUS, elas sofrem violência institucional, são maltratadas na hora de ter os seus partos, não tem aquele atendimento humanizado, que é o que se espera, o que deveria acontecer. E as mulheres... E, aliás, nem escolhe, né? O mercado tem escolhido os partos das mulheres, não é por acaso que o Brasil tem um número absurdo de cesáreas, né? Sim, tem uma realmente. cultura de que a cesárea é o caminho. A mulher muitas vezes fica impedida de escolher fazer um parto normal, fazer um parto domiciliar, por exemplo, em função de uma, que a gente chamaria de iatrogenia, de uma produção da doença onde ela não tem, de uma medicalização, porque aí também tem interesses econômicos, porque custa mais caro fazer a cesárea, o médico ganha mais, sua equipe ganha mais, então induzir esse tipo de procedimento parece que tem sido uma coisa muito frequente, tanto é que os números provam isso, e ao mesmo tempo se comete um outro tipo de violência contra as mulheres, né? Dela não poder fazer escolhas nesse campo, porque ela fica submetida aí não a um discurso machista teoricamente, mas a um discurso supostamente de verdade, porque ele seria científico, quando na verdade não é bem assim, né? Sônia? Exatamente. Por trás tem a coisa do mercado, tem a coisa da facilidade para os médicos. Então, o médico hoje, ele não quer acordar às 4 da manhã para acompanhar um parto. Ele prefere marcar para as 9, meio-dia. Até porque pode marcar vários, né? Pode marcar vários. Então, para ele é muito fácil. Agora, são exatamente as mulheres que correm risco. Agora, se a gente olhar no Brasil, no serviço público, no SUS, tem diminuído o número de cesáreas. Aonde não tem diminuído, até porque tem uma ação... Tem uma política pública nessa direção, né? De humanizar o parto. Direção, exatamente. Mas no serviço privado não. Então é muito comum que no serviço privado até 80% dos partos sejam cesárea, porque tem esse discurso também para as mulheres de que a cesárea é um parto mais fácil, é mais prático, é mais seguro, e todo mundo sabe que não, que é uma coisa altamente invasiva, né? Uma cirurgia que você corre, né, todos os riscos, e aí a gente vê todos os problemas decorrentes disso. O pós-operatório é bem pior também, o pós-operatório, tudo. Não, uma mulher que faz um parto normal, o pós-operatório no outro dia está em casa, tá certo? Se não tiver nenhuma intercorrência. Na cesárea não, você tem um conjunto enorme de pontos, você fez uma cirurgia de grande porte, né? Mas isso tudo faz parte, né, de uma política de medicalização que a gente fala, né, da saúde da mulher, que tem ocorrido aí durante anos a fio, que o mercado tem necessidade, né, de lucrar sobre nossa saúde. Que aí não é só a cesárea, quando você olha o tanto de hormônio,
né, que as mulheres muitas vezes tomam, porque os ciclos, né, da vida, que deveriam ser considerados como ciclos naturais, né, se transformam em doença, seja as meninas na adolescência, né, o estímulo a tomar hormônio para parar a menstruação, depois as pílulas, depois no climatério toma hormônio de novo, que aí volta a sua menstruação. A velha menopausa. A né? menopausa. Então, todos os ciclos naturais da vida, claro que a gente tem que rever coisas nesses ciclos, mas o mercado vai transformando em momentos que você deve consumir, comprar remédio, não é à toa. Vai mercantilizando e produzindo um exagero, não é? Exatamente. Não é que não haja cuidados ou mudanças que devam ser consideradas pelas mulheres, claro, mas não você tomar remédio. Isso significa que hoje, inclusive, a indústria dos hormônios é uma indústria poderosa, que lucra muito, que ganha muito dinheiro e que muito pouco se preocupa, porque tem muitas mulheres que tomam esses hormônios, aí vão gerar um câncer de mama e uma série de outros problemas, né, decorrente, né, desse excesso de medicalização. Na cirurgia plástica, a gente vê também, né, na medicina cosmética. Eu tenho que fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta.